Graça e paz, amados, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo da comunidade Amai-vos de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Se inscreve no nosso canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem se você achar apropriada para alguém que você conhece e acha que precisa. Vamos lá, o tema de hoje está envolvendo a palavra gratidão e envolvendo também a palavra prioridade. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 em diante. Vamos começar do versículo 1. Deus, ele deixou uma mensagem para o povo de Israel, que é um povo abençoado, próspero, rico, que tem as dádivas do Senhor, a proteção de Deus sobre eles, apesar de guerra, perseguição, terrorismo, apesar de tudo. Israel tem sobrevivido por mais de 4.000 e tantos anos. Na verdade, Israel tem 5.700 e alguma coisa de anos, né? Quem sustentou esse povo, que foi tantas vezes destruído e restaura, e agora, por último, Israel agora voltou a ter território desde 1948, e assim vai. Vamos lá, não quero falar de Israel, quero falar do texto bíblico. Deus deixou o segredo para que Israel fosse próspero, abençoado e vivesse de forma segura. Aqui está a chave, o segredo, que faz com que os judeus sejam o povo que eles são. Mas será que essa palavra é só para os judeus? Ou para todo aquele que nele crê? Para todo aquele que crê no Senhor? Olha o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio 6:1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e o juízo que mandou o Senhor vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que vocês irão possuir. Preste atenção, qual é o mandamento? Que é? Para que temas o Senhor, teu Deus. Prioridade, temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, quando você vai tomar uma atitude, vai tomar uma decisão, quando você vai julgar alguém ou julgar alguma coisa, você teme a Deus, esse é o princípio. E guardes todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos. Primeiro, vamos guardar um princípio básico. Não adianta você saber algo e ter a informação boa de algo para você, se você não compartilha com os seus familiares, sua família. Você precisa entender, princípio de Noé. Você precisa ser salvo e salvar a tua família. Depois os de fora, ok? Vamos lá. Guarda todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho dos teus filhos, os netos, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Isso é, tem gente que quer ter uma vida longa, mas não teme ao Senhor. Tem gente que quer ter uma vida longa, mas não obedece os princípios de Deus. Não prioriza Deus. Existe um texto em Timóteo, 2 Timóteo, que diz assim: nos últimos tempos haverão homens, e ele está falando da igreja, ele não está falando do mundo, não. Ele está falando da igreja, que são mais amantes dos deleites, das diversões, do que das coisas de Deus. Priorizam a diversão mais do que prioriza as coisas de Deus, né? Mas isso é coisa dos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, então não devemos nos assustar quando você vê esse tipo de coisa acontecer. Isso é normal para os dias atuais. Não deve ser normal na vida de um cristão que quer ter uma vida abençoada. Está ali dizendo, ó, vida prolongada quando você teme a Deus e obedece a Deus e ensina a palavra de Deus dentro da sua casa. Amém? Ouve, pois, versículo 3, ouve, pois, Israel. Aqui eu vou colocar diferente. Ouve, pois, ó igreja, e atenta que os guardes, para que bem te suceda. Isso é, para que você tenha uma vida abençoada, guardada e protegida pelo Senhor,
guarda os mandamentos, ama a Deus, teme a Deus e coloque Deus como prioridade na sua vida. E muito te multipliques, como te disse, prosperidade. Disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que te mandei, onde mana leite e mel. Versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó igreja, ouve, você que é íntimo do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Dinheiro não é Deus. Amigos políticos e outros não são deuses. Não são. Se tem um único Deus na sua vida, é o Senhor. Coloca o Senhor acima de tudo na sua vida, que você vai ver a graça, o amor, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus ser derramada sobre a tua vida. Faça isso em nome de Jesus. Amarás, pois, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eu pergunto para você, você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você coloca Deus como prioridade na sua vida? Deus é prioridade na sua vida. O Senhor teu Deus está acima de qualquer coisa na tua vida. Jesus disse assim, aquele que amar pai, mãe, filhos ou quem quer que seja, mais do que ele, não é digno dele. Você já pensou nisso? Foi Jesus que declarou isso. Jesus ali estava se colocando como próprio Deus. Sabe? Que você amar qualquer coisa acima de mim, você não é digno de mim. Então vamos lá. Seguindo o versículo 6, que eu estou tentando aproveitar o tempo. E estas palavras hoje te ordeno e estarão no teu coração. E essas palavras, guardar, temer, priorizar Deus, colocar Deus acima de tudo, é uma ordem de Deus para colocar no coração. E eu quero te fazer uma pergunta. Vocês que são membros da minha igreja, vocês têm feito isso? Deus tem sido prioridade na sua vida? O Senhor está acima de tudo na sua vida? Pois é, essa ordem não é só para o povo de Israel. Essa ordem é para a igreja, para todos que servem o Senhor, para todos que amam a Deus sobre todas as coisas. Tem muita gente querendo ser abençoado, passa a prova, diz assim, não, você tem que passar pela prova. Deixa eu te falar, passa pela prova, passa por tudo. Amém? Glória a Deus. Mas aqui tem promessas para quem teme a Deus, para quem anda no caminho do Senhor. Vida longa, prosperidade, abundância de Deus, simplesmente porque você ama a Deus, teme a Deus e anda nos princípios do Senhor. Tem gente que às vezes fala para mim, pastor, estou numa prova, estou isso ou aquilo. A única pergunta que eu faço, Deus tem sido prioridade na sua vida? Quando você tem que decidir entre uma coisa sua e uma coisa de Deus, você coloca Deus em que lugar? Qual é a posição que Deus está na sua vida? Pense nisso. Agora, versículo 7 para terminar. E as intimarás nos teus filhos, delas falarás, assentado em casa. Você tem que falar todo dia do amor de Deus para os seus filhos. Seus filhos têm que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Seus filhos têm que aprender a temer o Senhor sobre todas as coisas. Seus filhos têm que priorizar Deus sobre todas as coisas. Mas aonde que teu filho vai aprender? Na mesa, está dizendo aqui, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então a Bíblia está dizendo que teu filho vai aprender como? Com você. Ele vai ver, teu filho vai ver, se você coloca Deus acima de tudo, se você coloca Deus como prioridade, se Deus está acima de todas as coisas na tua vida. Você entende? Porque se Deus é prioridade na tua vida, você pode imaginar as maravilhas e a grandeza de tudo que Ele vai fazer. Você pode imaginar quão glorioso será a magnitude do que Deus vai fazer na tua vida. Será que você, hoje que está me ouvindo agora esse vídeo, será que você não está sofrendo e passando alguma provação ou alguma luta porque você não coloca Deus como prioridade? Mas há tempo, você está vivo,
Amém? Enquanto você está vivo, há esperança. Coloca Deus como prioridade. Se arrependa das suas atitudes erradas. Tome uma atitude certa. Coloque Deus sobre todas as coisas. Guarda os mandamentos de Deus no teu coração. Prioriza Deus na sua vida e deixa Deus operar. Porque eu digo para você, você pode ter até um nível de fidelidade, mas não existe ninguém nesse universo mais justo, melhor, bom, maravilhoso e mais perfeito e fiel do que o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus é justo, fiel, bom e maravilhoso. E Ele quer muito, de todo o coração, Ele quer te abençoar.